tudo bem? Bem-vindas a essa nossa terceira aula da segunda semana de aulas sobre políticas públicas. Nós estávamos conversando nessas duas últimas aulas sobre os conceitos, as diferenças conceituais, os principais debates, como definir uma política pública, algumas ferramentas que são fundamentais para a gente conseguir avançar aí no entendimento do que está em jogo quando a gente está falando de políticas públicas. Mas antes disso, porque a gente ainda vai conversar bastante sobre esse debate conceitual. Antes disso, eu queria dar um passo atrás e pensar com vocês o que é que permite a existência hoje de políticas públicas baseadas em evidências. E uma das coisas fundamentais foi o desenvolvimento da estatística como uma disciplina, né? A gente viu que o desenvolvimento dos estados modernos ele é relacionado ao renascentismo. E o renascentismo significa também uma possibilidade de desenvolvimento científico que foi inacreditável naquele momento, né? Foi relevante para a melhoria da vida das populações e também para o desenvolvimento dos estados e o controle dessas populações. E o que a gente hoje tem como ferramenta primordial para falar de políticas públicas ou para falar de Estado? Nós temos um conhecimento e um saber que não são próprios do Estado, na verdade a estatística não é utilizada somente pelo Estado, vamos dizer assim, mas que surge como uma ciência das populações. A estatística ela surge como hoje o que a gente chama da demografia. Claro, né? A estatística hoje tem muito mais abrangência, tem cálculo de probabilidades, cálculo em relação aos jogos, que também surgem nessa época, assim, mais ou menos ali no século XVII. Então, a gente tem um corpo de conhecimentos que está tomando forma no século XVII, que é dessa das ciências da população. É uma ciência que investiga os aspectos como da natalidade, da mortalidade, da produção econômica, migração, distribuição étnica, tudo isso começa ali no século XVII, já com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, inclusive com algumas situações bem interessantes do tipo, vamos calcular aqui quanto o quanto que a gente tem de população viva para calcular seguros, né? Quais são as chances das pessoas morrer para a gente calcular seguros, ali ainda no século XVII. Então, estatística tem pelo menos três significados, que é uma coleção de informações numéricas ou dados experimentais, é um dado que vai ser coletado da experiência das populações, ou seja, num território específico, com algumas características específicas. Também são medidas resultantes de um conjunto de dados, como, por exemplo, médias, a média de idade de mortalidade, né, as médias hoje que a gente pode falar médias de notas, enfim, isso também é a estatística. E também temos como definição os métodos usados na coleta e na interpretação de dados. É muito importante a gente pensar nessa interpretação de dados, porque isso vai dar uma cara diferente para quando a gente pensa nas políticas públicas. O José Maria Pompeu Memória, tem um livro que é sobre história da estatística e que é bem interessante. E ele faz as seguintes marcações, que a primeira tentativa para a gente tirar conclusões, então não é só um coletar dados, não é só fazer o registro desses dados, porque o registro desses dados populacionais é muito anterior ao século XVII. Então, na Roma antiga já se usava alguns tipos de registro, a Igreja Romana Católica registrava todos os casamentos e todos os batismos, isso na Idade Média, os estados todos faziam cálculos de impostos, então o registrar não é o que a gente pode chamar de estatística. O que é importante é exatamente aquele ponto que eu falei agorinha, que é a interpretação desses dados. Como é que a gente pode tirar conclusões desses dados que estão sendo registrados? Então, o registro é muito relevante, porque sem esse registro não há possibilidade de fazer a análise, mas as conclusões é que são relevantes para a gente falar de uma ciência estatística e de uma demografia, de uma ciência das populações. Então, o José Memória vai falar que isso surge, né, tirar conclusões a partir de alguns dados, aparece no século XVII,
para tentar compreender quais são os locais que tinham maior mortalidade, os locais que tinham mais pessoas do sexo feminino, mais pessoas do sexo masculino, e ele faz isso ali entre o ano de 1604 e 1660. Ele usa uma base de dados que era a coleta já realizada pelas igrejas, então os batismos vão dar a medida dos nascimentos e também os registros de morte a partir dos enterros, das missas de enterro. Então ele pegou algo que outra instituição fazia de registro e tentou tirar conclusões daí. Quais foram as conclusões principais que ele conseguiu chegar naquela época? Haviam mais nascimentos de crianças do sexo masculino, havia uma distribuição aproximadamente igual de sexos na população em geral, embora as crianças nascessem mais do sexo masculino. Então isso significa, né, uma alta mortalidade nos primeiros anos de vida, principalmente de meninos, e ele também conclui que existia uma maior mortalidade nas zonas urbanas em relação às zonas rurais. Esse tipo de mapeamento, embora não diga o porquê isso acontece, ou seja, exige um outro nível de pesquisa e de profundidade para se saber os motivos pelos quais, por exemplo, se nasciam mais crianças do sexo masculino do que do sexo feminino, ou por que essas crianças morriam mais, ou por que as crianças morriam mais na cidade do que nas zonas rurais. Embora esse mapeamento não dê essa dimensão, ele dá a dimensão do que é necessário para pesquisar, para que a gente conheça de fato qual era a realidade. E outros autores, outras pessoas que vão construir a estatística como uma ciência autônoma, também vão publicando seus textos a partir das suas experiências e necessidades. E aí o elemento econômico ele aparece como muito relevante, né? A gente tem um elemento econômico da força de trabalho, mas também tem o elemento econômico do comércio, da venda de seguros, como eu falei para vocês um pouco mais cedo. Então, disso tudo, o que também é relevante aqui para falar de políticas públicas? Hoje a gente sempre fala de uma política pública pautada em evidências ou baseada em evidências. Isso significaria o oposto de uma política pública pautada em achismos ou imoralismos, em uma perspectiva moral sobre o mundo, daquilo que um conjunto de governantes, por exemplo, simplesmente acha certo do ponto de vista moral. Então a gente está falando sempre de políticas públicas baseadas em evidências, mas essas evidências, elas são elas não são cheias ou preenchidas de significados em si mesmas. Esses dados, eles precisam tanto da interpretação quanto também de uma qualidade política para que a gente consiga fazer uma política pública. Que qualidade política é essa? Uma qualidade política do diálogo sobre as reais causas, sobre os fundantes, as questões fundantes dos problemas sociais. E aí eu quero ir finalizando conversando com vocês sobre algo que se chama ato de fala. Ato de fala é uma parte da filosofia, né, um conceito da filosofia que discute que quando a gente fala, nós também estamos agindo ao mesmo tempo. Então, que a fala, o ato de falar, não é meramente simbólico no sentido de que ele não produz somente significados esparsos no espaço e no tempo. Ele também produz uma realidade. E isso é muito aplicado, por exemplo, quando a gente está falando de políticos. Quando um político fala, ele automaticamente está fazendo, está construindo e produzindo uma realidade, que é aquela realidade que ele diz que quer. Pode ser uma bravata, claro, mas ainda assim a bravata tem um efeito no mundo que é importante. Então, quando a gente está falando de dados estatísticos, de pesquisa, de constituição de problemas sociais que vão se tornar relevantes, a gente está sim falando de que a estatística ela não só coleta dados que existem na realidade, mas ela tem uma capacidade de enunciação que é ativa na produção dessa realidade. Então, ainda que ela pretenda retratar uma realidade de forma objetiva, a gente não pode deixar de lembrar que ao enunciar algo,
ainda que essa enunciação tenha um fundamento na realidade social, a gente está dizendo algo a mais do que aquela realidade social apresenta pra gente. A linguagem, ela é uma ação, e a estatística, assim como a matemática, são linguagens, são ciências, mas são linguagens, são formas de compreender o mundo e formas de dar direcionamento a esse mundo. Então é sempre importante a gente lembrar que quando estamos falando sobre políticas públicas, estamos falando hoje de evidências, evidências que estão na realidade, mas que ao serem pesquisadas e enunciadas, por exemplo, por meio de um relatório, essas estatísticas falarão e produzirão um efeito sobre o mundo, que é, por exemplo, dizer que alguma coisa é um problema social ou outra coisa não é um problema social e, portanto, não deve ser foco de ação de qualquer tipo de ator social. Então, essa é uma marca importante porque vai dizer, vai dar a medida de quando eu produzo um dado, quando eu produzo um conceito estatístico, um conceito não, me desculpem, quando eu produzo dados sobre uma determinada realidade e enuncio isso, eu crio um efeito nessa realidade de dizer aquilo que deve ser relevante para o espaço público, para a esfera pública e logo para a construção de uma política de intervenção na vida social. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente continua falando um pouquinho sobre estatísticas, demografia na próxima aula. Muito obrigada!